Os indivíduos são como os dentes. Quanto mais juntos, mais dão problema. Essa brincadeira, na verdade, exagera um pouco uma verdade que nós não podemos contrariar. As relações entre pessoas que convivem durante muito tempo geralmente tendem a ser conflituosas. Não queremos dizer com isso que não possa haver relacionamentos pacíficos, bons relacionamentos. O que queremos dizer é que não podemos passar pela nossa vida esperando não ter conflitos entre pessoas. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é administrando relacionamentos. Embora nós não possamos esperar passar a vida inteira sem ter nenhum conflito, nós podemos sim escolher como vamos responder a esses conflitos. Ter uma atitude mental consciente quanto à importância da administração de relacionamentos é fundamental não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, dentro de nossas organizações. E nenhum de nós pode negar, em sã consciência, de que as relações humanas fazem parte do nosso dia a dia e que administrarmos bem os nossos relacionamentos torna a nossa vida mais saudável, mais feliz e mais produtiva. Isso se aplica diretamente às nossas organizações. Será que conseguimos imaginar uma organização onde, por exemplo, as pessoas jamais se falariam? Ou, por outro lado, uma organização em que todas as pessoas se odeiam em todos os níveis? Qual seria o resultado que poderíamos esperar do trabalho diário dessa organização? Isso é tão difícil de imaginar que provavelmente esteja pensando que uma organização como essa não existiria. E isso é verdade. Nenhum de nós consegue imaginar qualquer tipo de organização, seja uma família, um time de futebol, um condomínio ou, obviamente, uma grande organização, uma empresa, funcionando sem que as pessoas tenham um mínimo de relacionamento. Sem que as pessoas ajam no seu dia a dia buscando solucionar os conflitos que certamente vão existir entre as pessoas. Nós vamos analisar agora 6 tipos de resposta a conflitos, ou seja, 6 maneiras com as quais as pessoas normalmente reagem quando são confrontadas com um conflito. A primeira dessas maneiras é a negação. As pessoas que têm a tendência de reagir negando um conflito fazem questão de fingir que esse conflito sequer existe. Isso é um dificultador óbvio na solução de conflitos. Se uma das partes envolvida em um conflito nega a existência dele, por mais que a outra parte tente resolver esse conflito, isso vai se tornar muito difícil. Vamos tentar exemplificar isso com um montanhista que está percorrendo os caminhos de sua escalada, próximo a penhascos, precipícios, grandes crateras. Qual seria a atitude correta diante desse conflito que o montanhista tem? No caso de uma pessoa que tem a atitude de negação, seria similar a esse montanhista fechar os olhos. Ele encararia os penhascos, precipícios e dificuldades como não existindo, simplesmente andaria de olhos fechados. Podemos, obviamente, prever o resultado de uma atitude assim. Cair no penhasco seria fatal, ou seja, sucumbir a um conflito seria o destino de uma pessoa que nega a existência desse conflito. A segunda resposta a um conflito que normalmente as pessoas podem dar seria a evasão. Diferente da pessoa que nega a existência de um conflito, a atitude de evasão faz com que a pessoa evite esse conflito a todo custo. Essa é uma atitude muito comum em empresas, mas também em famílias. É normal dentro de uma família que, quando surge um conflito, as pessoas evitem esse conflito, achando que dessa forma vão estar promovendo a paz dentro do ambiente familiar. Dentro de uma organização, as pessoas podem estar tentadas a fazer a mesma coisa. Ao perceberem que existe um conflito, tentam não falar do assunto, para ver se esse conflito, com o tempo, deixa de existir. Esse tipo de pessoa normalmente dá muitas voltas, tenta percorrer caminhos diferentes dentro da organização ou da família para evitar a pessoa com quem tem conflito, ou para evitar as situações que ela sabe que podem gerar algum conflito. Seria semelhante àquele montanhista sobre o qual falamos. Só que ao invés de fechar os olhos e cair no precipício, o que seria obviamente pior,
ele tenta percorrer outros caminhos, longe de qualquer perigo. Pense em como isso tornaria penosa a sua jornada. Ele daria voltas muito maiores, percorreria caminhos muito mais longos, apenas para se manter distante de algum perigo ou de algum conflito. Assim também, as pessoas que procuram evitar conflitos tornam sua vida mais complicada, mais penosa, porque precisam contornar conflitos que elas sequer sabem se seriam de fato gerados em sua vida. A outra resposta possível quando enfrentamos um conflito ou a possibilidade de um conflito é o que chamamos de rendição. Normalmente, a pessoa capitula ou recua diante de um conflito iminente ou de um conflito que já existe. Essa pessoa dá lugar aos seus desejos e às suas necessidades, aos desejos e necessidades de outros, simplesmente para que não haja conflito. O perigo desse tipo de atitude é trazer uma grande mágoa, um grande ressentimento contra o outro, embora muitas vezes esse outro nem saiba da existência de desejos ou de necessidades que essa pessoa capitulou apenas para evitar um conflito. Essa atitude de rendição faz com que muitas pessoas atravessem a vida sem satisfazer muitos dos seus desejos, muitas das suas necessidades, resultando numa grande frustração. Agora imagine como seria dentro de uma organização o indivíduo que tem essa atitude de rendição constantemente. Essa pessoa, sem dúvida, seria um eterno insatisfeito, achando que jamais ele poderia atender às suas necessidades nesse seu local de trabalho, quando, na verdade, suas necessidades não foram expostas, muitas vezes, por medo de um conflito. O próximo tipo de resposta que temos a um conflito é o oposto da rendição. Seria uma resposta avassaladora. Nesse caso, ao contrário da pessoa que capitula, recua diante de um conflito, o avassalador tenta impor a sua opinião e os seus desejos sobre qualquer tipo de pessoa, fazendo com que a outra pessoa, então, se renda, por assim dizer, por ocasião de um conflito. O resultado de uma ação tão oposta à rendição como é essa ação avassaladora, por incrível que pareça, é o mesmo. Essa ação pode gerar grande ressentimento, grande mágoa por parte da pessoa que foi, por assim dizer, rendida. Essa atitude pode gerar ainda mais mágoa e mais ressentimento naquela pessoa do que render-se por conta própria. Isso porque ela foi obrigada a capitular de suas necessidades, de seus desejos, por uma resposta agressiva da parte do outro com quem, naquele momento, ela tinha um conflito. Geralmente, esse tipo de resposta a conflitos, a resposta avassaladora, vem de alguém que tem o poder formal naquela situação. Pode partir de líderes formais, como gerentes, diretores, qualquer pessoa que seja hierarquicamente superior, ou, dentro de uma família, o pai ou a mãe, o síndico do condomínio, o capitão do time de futebol. A próxima resposta que podemos dar a um conflito seria o compromisso. O compromisso envolve que ambas as partes percam um pouco para que o conflito possa ser, então, resolvido. Perder, nesse caso, significa ceder. Ceder em suas necessidades e em seus desejos, assim como espera-se que a outra parte também o faça. Nesse caso, o resultado não atende completamente ambas as partes, mas é um resultado satisfatório na solução daquele conflito. Mas, com certeza, a resposta mais saudável que podemos dar a um conflito é a resposta criativa e colaboradora. Esse tipo de resposta exige que ambas as partes envolvidas em um conflito trabalhem juntas para gerar sinergia. Isso significa que o trabalho conjunto das partes vai fazer com que o resultado seja melhor do que o que eles poderiam obter separadamente. É uma resposta criativa porque a solução não havia sido pensada antes, nem por uma parte, nem por outra. E ela é uma resposta colaboradora porque ela leva em conta as necessidades de ambas as partes e atende a essas necessidades. Ao contrário do que acontece quando buscamos apenas um compromisso, numa resposta criativa e colaboradora, não há necessidade de ceder, de deixar de atender qualquer necessidade ou desejo de qualquer uma das partes envolvidas em um conflito. Esse é o grande desafio. Vamos dar como exemplo um casal que está planejando suas férias
e que tem opiniões bem diferentes sobre como deseja passar essas férias. Ele diz que gostaria de passar as férias, por exemplo, esquiando numa estação numa montanha. Ela diz que gostaria muito de passar as férias na praia. Diante de opiniões tão diferentes como as que foram colocadas aqui, temos certeza de que um conflito é inevitável. De fato, existirá um conflito. Mas como esses dois poderão trabalhar para que a resposta a esse conflito seja criativa e colaboradora? Imagine que ela fez a seguinte pergunta ao seu marido. Bem, além do esqui em si, o que mais atrai você em passar férias num lugar como esse? Aí ele responde: a vida ao ar livre, a aventura, a velocidade do esporte, estar em contato com a natureza ou coisas desse tipo. Ele então aproveita para perguntar para ela: e você, na praia? O que te atrai em passar férias na praia? Ela então responde: estar em contato com a natureza, ficar ao ar livre, o sol, o relaxamento que é estar deitado em uma praia. Bem, dessa pequena conversa, dessa simples conversa, eles chegaram a várias soluções. Por exemplo, windsurf na praia. Por exemplo, ir para um lago nas montanhas, onde se poderia praticar esqui aquático. Por buscar uma resposta criativa e colaboradora, eles perceberam que, na verdade, o conflito era muito menor do que as primeiras impressões deram a entender. Na verdade, os dois estavam buscando uma vida ao ar livre, buscando relaxamento, contato com a natureza e algum esporte de aventura, no caso do marido. Será que é impossível conciliar essas duas intenções para que não haja conflito? Obviamente que não. Eles tomaram a decisão, então, de ir para um lago nas montanhas, onde se pudesse pegar sol, estar ao ar livre e, ao mesmo tempo, praticar um esporte de aventura, um esporte que envolvesse a velocidade. Esses pequenos conflitos que acontecem no nosso dia a dia, não só em nossas famílias, mas também e muito em nossas organizações, podem e devem ser resolvidos com o foco na criatividade e na colaboração. Nós vamos ver agora, no quadro Gestão em Questão, como surgiu um conflito no departamento de marketing e como esse conflito foi solucionado com o foco na resposta correta. Seu Camargo, eu estive pensando um pouco sobre a veiculação dos novos comerciais no rádio e acho que podemos estender um pouco mais os horários. 1 ou 2 horas a mais no ar. Mas por que, Alex? Precisamos ter cuidado, hein? Mais inserções vão gerar mais custo. Você acha que podemos compensar esse custo com o prolongamento da campanha? Alex, com as inserções que nós já negociamos, atingimos nosso público no horário em que ele mais ouve rádio. Essas 2 horas a mais que você sugere, o público é mais heterogêneo. Não será tão efetivo, gente. Faz sentido, Bia, mas eu gostaria de dar uma olhada novamente na grade com o planejamento, só para ter certeza se realmente não precisamos de mais inserções. Bom, olha só. Aqui está a planilha, seu Camargo. E eu acho que mais tempo no ar, além de fixar a marca no nosso público, vai torná-la familiar a outras pessoas, a clientes potenciais. E os valores não vão aumentar tanto. Eu acho que vale a pena sim. Bom, é o seguinte, gente. Revendo os horários e o número de inserções, eu achei que realmente estamos muito fechados numa atmosfera. Mas, por outro lado, eu não sei se apenas o prolongamento da campanha resolveria isso. Claro que não. Seria dinheiro jogado fora. E o que você sugere então, Bia? Um novo texto para o comercial com um apelo mais abrangente. Mas isso também não seria um desperdício de dinheiro? Eu acho que não. O comercial não foi produzido ainda. Nós precisaremos de mais tempo para refazer, aprovar, alterar. E você sabe melhor do que eu que tempo é dinheiro. Eu sei disso. Eu tenho anos de experiência. É por isso que eu tô dizendo tudo isso, gente. Gente, é hora de ficar discutindo quem sabe mais, né? Aliás, nunca é hora para discutir isso. Nosso objetivo é a empresa, o sucesso e o êxito do nosso projeto. Então, vamos nos focar em soluções, certo? Certo, seu Camargo. Nós vamos pensar um pouco e definir logo a nova estratégia. Claro.
Não perdemos o foco e nem dispersamos o público. E teremos um grande poder de barganha com as outras rádios, já que a associação pode interceder a nosso favor. Eu também concordo. Apesar de achar que se estendêssemos o horário, também resolveríamos a questão. Mas enfim, eu gostei da sua ideia. Ela também resolve. Às vezes, o Alex é muito intransigente, seu Camargo. Acha que a sua verdade é a única. Olha, intransigente, eu não sei se é a palavra certa para definir isso que você está querendo dizer, Bia. Mas o fato dele ter detectado a insuficiência da nossa estratégia inicial é muito importante. E para mim, aqui dentro da empresa, é isso que deve ser levado em conta. Tem razão, seu Camargo. Se ele não tivesse levantado a questão, você não teria tido o insight das novas rádios e a campanha não seria efetiva. Então, é importante que fique claro que esse nosso projeto, se a gente pensar... Alex, eu estava conversando com a Bia e dizendo que o projeto só foi melhorado pois ambos estiveram envolvidos. Sem a ideia da Bia, a sua indagação continuaria sem solução até agora. Da mesma forma que ela só pôde contribuir com a proposta, pois você levantou a questão. Que ótimo, chefe. Eu acho que entendemos o recado. Que bom. Então, mãos à obra. Conseguiu perceber nesse quadro Gestão em Questão que mostramos agora quais os tipos de resposta a conflitos que cada um dos membros do departamento de marketing teve? Faça esse exercício. Se for preciso, veja novamente essa cena e tente observar como cada um dos membros daquele departamento reagiu a um conflito que surgiu inesperadamente de um determinado projeto. Depois, analise a solução que foi encontrada por eles e veja se foi a melhor solução na sua opinião. Infelizmente, não podemos esperar ser tão cartesianos assim quando surge um conflito. Não podemos esperar reações tão exatas, tão facilmente identificáveis. Na administração de conflitos, como uma parte de uma ciência que envolve as relações humanas, como é a gestão de pessoas, existem sempre variáveis. Nós vamos analisar agora as variáveis na administração de conflitos. Essas variáveis baseiam-se em duas premissas que chamamos de concordância e colaboração. Essas duas premissas são divididas em níveis: nível alto e nível baixo de concordância e nível alto e nível baixo de colaboração. Quando misturamos esses 4 níveis, fazemos um mapeamento, por assim dizer, das variáveis que formam a administração de relacionamentos. Mas para compreendermos melhor a diferença entre concordância e colaboração, vamos dar um exemplo simples. Suponhamos que você esteja dirigindo o seu carro com um amigo, fazendo uma viagem por uma estrada bastante longa. De repente, em algum ponto dessa estrada, o pneu fura. Precisamos trocar o pneu. Imediatamente ele tem uma atitude de concordância. Concordo, precisamos trocar o pneu. Você então abre a porta do carro, saindo para pegar todas as ferramentas, diz a ele: "Você me ajuda?" E ele diz: "Não." Nesse caso, nós tivemos concordância, mas não tivemos colaboração. Se invertêssemos essa situação, poderíamos dizer o seguinte: você estava andando por essa mesma estrada com seu amigo, sente o carro um pouco estranho e diz para ele: "Bem, eu acho que o pneu furou." Ele então vira-se para você e diz: "Não concordo." Então você diz: "Mesmo assim eu vou parar e vou ver. Você me ajuda a verificar se o pneu está furado?" E ele diz então: "Ajudo." Nesse caso, não tivemos concordância, mas tivemos colaboração. Evidentemente que quando se trata de relacionamentos, se um dos dois aspectos, concordância ou colaboração, for zero, dificilmente consegue-se resolver um conflito. É por isso que, como disse, nós dividimos esses dois aspectos em níveis de baixa concordância e alta concordância, ou baixa colaboração e alta colaboração, pressupondo que nenhuma colaboração e nenhuma concordância gera um conflito impossível de ser resolvido. Mas então, quais são as variáveis que esses dois aspectos geram na administração de conflitos? Nós vamos analisar então essas 4 variáveis com a ajuda desse gráfico. Observem que quando temos baixa concordância e baixa colaboração, temos a primeira variável,
que chamamos de evasão. A evasão nos diz que quando há baixa concordância e baixa colaboração, os indivíduos ou as equipes envolvidas naquele conflito tendem a abandonar simplesmente aquele assunto. Isso, obviamente, gera péssimos resultados para as organizações. Essa evasão é tão séria que, no caso de serem dois indivíduos apenas envolvidos em um conflito, ela pode chegar a ser uma evasão física, com a saída de um ou dos dois indivíduos da organização. Temos a seguir em nosso gráfico uma área onde a concordância é alta, mas a colaboração é baixa. Nesse caso, chamamos essa variável de competição. Isso acontece quando dois indivíduos concordam com determinada estratégia dentro da empresa, mas, por exemplo, por serem de áreas diferentes que vão trabalhar dentro de um mesmo projeto, não concordam com a forma de trabalharem naquele projeto. Isso faz com que haja uma competição entre essas equipes, por exemplo, para ver quem se desempenha melhor no assunto em que concordaram ser importante para aquela organização. Também é uma atitude perigosa porque pode gerar resultados inesperados, já que as equipes deveriam trabalhar juntas. O mesmo princípio se aplica também no caso de indivíduos, que podem concordar com determinada estratégia, mas não colaborar entre si para que essa estratégia seja implementada. O próximo quadrante de nosso gráfico fala a respeito de uma situação onde há elevada colaboração, mas baixa concordância. Chamamos esta variável de adaptação. Essa variável ocorre muito no caso de líderes e liderados, já que os liderados muitas vezes não concordam com determinadas estratégias, determinados procedimentos de seus líderes. Mas eles colaboram para que essas estratégias obtenham sucesso. Isso faz com que haja uma necessidade de adaptação desses liderados para que possam pensar de uma forma diferente e, mesmo assim, agindo de forma colaborativa, obter os resultados. Chegamos então ao último quadrante do nosso gráfico, onde existe alta colaboração e alta concordância. Chamamos esse resultado de sinergia. Na sinergia, as pessoas concordam profundamente com o que deve ser feito. Não só com o que deve ser feito, mas também acreditam na forma de se fazer e com os resultados que serão alcançados. Por isso, essas pessoas colaboram de forma decisiva para que esse resultado seja alcançado e com sucesso. Se na nossa vida pessoal é muito difícil que tenhamos uma verdade absoluta sobre qualquer assunto que envolva nossas vidas, no plano organizacional isso é ainda mais verdadeiro. Portanto, devemos encarar os conflitos como simplesmente pessoas diferentes colocando suas verdades na mesa para que possam ser discutidas e então se chegue a uma solução criativa e colaboradora para o que nós chamamos então de conflitos. Vamos agora à nossa dica de estudo. Inteligência Social, o poder oculto das relações humanas, de Daniel Goleman, da editora Campos. Esse autor é o mesmo do famoso best-seller Inteligência Emocional, e ele nos fala da importância de desenvolvermos a habilidade de relacionamentos, não só na nossa vida pessoal, mas também dentro das nossas organizações. Na aula de hoje falamos sobre o tema Administrando Relacionamentos. Hoje vimos a respeito da importância de sabermos administrar os nossos relacionamentos, tanto em nossa vida pessoal quanto dentro de nossas organizações. Vimos as variáveis da administração do relacionamento e como podemos trabalhar para que a resolução de conflitos, na verdade, gere resultados melhores para as nossas organizações. Prezado tutor, na aula de hoje, cuide para que os alunos façam de fato o exercício que foi sugerido durante a aula, em relação à cena do departamento de marketing. Faça com que eles tentem perceber o tipo de resposta que foi dada ao conflito que foi gerado dentro daquele departamento. Faça com que eles analisem cada uma das respostas e depois percebam o valor
de nós direcionarmos as nossas respostas para algo criativo e colaborador. Boa aula!